Oi, gente, eu sou a Mari, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, e aproveito essa oportunidade para acompanhar essa explanação, né, que será feita aqui pelos nossos companheiros Guilherme e Odete, e quero parabenizar na pessoa de presidente da nossa casa, a nossa casa co-irmã, pelos seus 31 anos. Então, passando a palavra agora para o nosso companheiro Guilherme. Olá, pessoal. É um prazer estar nesse momento festivo falando para todos. Hoje nós vamos falar do surgimento do espiritismo em Cáceres e saber que esse é um fenômeno um tanto quanto raro. É uma presença, é um acontecimento que é bastante historicizado porque realmente Cáceres tem lá a sua vanguarda com o espiritismo e de ser principalmente dos primeiros movimentos espíritas no país. A gente pode começar com o surgimento, até antes do surgimento de Cáceres, considerando que aqui habitava uma população indígena bastante marcante, né? Entre Bororos, Guatós, e surgimento dos chiquitanos posteriormente, mas os xaraés, a população xaraés marca muito o surgimento da nossa cidade, e eles acreditam que há mais de 900 anos esse povo se estabeleceu, né? Hoje nós temos sítio arqueológico no centro da cidade, próximo à ponte Marechal Rondon, dessa população indígena. Dizem que eram índios, os estudos mostram que eram indígenas altos, né? Eu acho que eu sou descendente de xaraés, né? Olha lá, nossa bugrice, né? A nossa origem puxando para esse lado indígena nosso. E depois, logo em seguida do descobrimento, nós começamos com a presença dos europeus aqui. E a gente descobre porque Cáceres estava está na vanguarda de diversos movimentos, por causa da hidrovia Paraguai-Paraná, o rio Paraguai chegar aqui, ser navegável até este ponto do centro do continente americano, sul-americano. Isso é muito importante, né? Nós temos uma marinha estabelecida aqui, isso se justifica justamente de entrar no continente, e é raro termos esses movimentos, né, de termos uma marinha no centro de um continente. Chegando o europeu, o primeiro, o espanhol, Cabeça de Vaca, esteve por aqui em torno de 1550, 1530 e 50, e por aqui ele já desenhava esse lugar como o Mar de Xaraés. E com o estabelecimento e a colonização, vindo as bandeiras de São Paulo para cá, o estabelecimento das cidades, a cidade mais antiga do nosso estado, que foi fundada por Carta Régia, não só mais antiga de Mato Grosso, como mais antiga de Rondônia e de Mato Grosso do Sul. A cidade que deu origem a todas elas foi Cuiabá. Ela é a cidade mais antiga, mas não é a nossa primeira capital, porém sempre foi a maior cidade. A capital foi estabelecida em Vila Bela para estabelecer a fronteira de Portugal com a Espanha. E estabelecendo nesse lugar, sabendo que do caminho de Vila Bela para Cuiabá havia um grande instrumento de descida, né, onde o ouro de Cuiabá indo para Vila Bela poderia descer direto sem pagar impostos, criaram-se um posto de impostos nesse lugar onde poderia acontecer, que é o Rio Paraguai. Então, no Rio Paraguai, entre Cuiabá e Vila Bela, construiu-se um posto de cobrança de impostos. E esse posto de cobrança de impostos veio a ser a nossa princesinha do Paraguai, a nossa Cáceres, a Vila Maria do Paraguai. Nesse momento de surgimento, os 100 primeiros anos de Cáceres, eles não foram lá de muito desenvolvimento. Esse posto de cobrança se transformou, haviam chiquitanos no início da formação da nossa cidade, e, por fim, essa sociedade foi se estabelecendo. Porém, se constituiu grandes propriedades rurais, né? Nós temos a Fazenda Jacobina, que chegou a ser um feudo de tão grande que era, considerado um feudo de tão grande. E nesse estabelecimento econômico da nossa cidade, que vai dizer da importância dela, a constituição dela no final do século XIX, no início do século XX, até meados do século XX, até a década de 70, se tornando uma das cidades mais importantes de todo o Centro-Oeste.
Isso é importante a gente dizer. E isso foi fomentado pelo comércio internacional. Na formação de Cáceres existe a presença de britânicos, de norte-americanos, de espanhóis, de portugueses, de árabes. Então, é uma população muito cosmopolita, que permitia receber uma cultura vinda de fora com bastante facilidade. O espiritismo se estabelece aqui, vem se estabelecer pelo comércio naval através da hidrovia do Rio Paraguai. Então, aqui chegavam coisas incríveis para alimentar casas comerciais incríveis, que já no século XX impressionou o presidente Theodore Roosevelt, que visitava Mato Grosso. Cáceres é tão vanguardista com essas questões que o Sacha Simmel, ele é um cineasta que veio para cá, veio um pouco antes de Daveron, e ele fez a segunda filmagem com som do mundo, num documentário sobre Mato Grosso. Essas aceitações acontecem muito aqui. E você trazer pela essa hidrovia, desde patins de gelo, vestidos de roupas europeias, vender, narram os livros que vendia-se até a mítica história do anzol de vidro, que era vendida na loja Ao Anjo da Aventura, um grande comércio que fica no centro da cidade, onde está a estátua do Anjo da Aventura, que é a deusa Nike, a deusa Vitória de Samotrácia. Até naquele comércio, a lenda do anzol de vidro era essa: se não havia o material em Cáceres, mandava-se buscar. É muito comum na nossa cultura dizer, vou mandar buscar. E mandar buscar quer dizer, eu vou trazer o meu poder econômico, peça que eu traga. Muitas dessas coisas surgiram nesse momento na nossa cidade. Chegaram livros aqui importantíssimos, e entre esses livros, o Livro dos Espíritos. Como a gente sabe, o lançamento do Livro dos Espíritos causou um impacto numa população, numa elite intelectual no mundo todo, porque surgiu na França, e naquele momento os olhos olhavam para a França, e ele chega aqui trazido por essa modernidade, como um aspecto de movimentos europeus na época. Quem assistiu o filme Marie Curie, né, sobre a primeira grande cientista do mundo, a primeira mulher de projeção, consegue entender que o espiritismo na época era muito importante, né? Ela fala sobre espiritismo no filme, né? E é um filme que não fala de espírito, não é um filme espírita. O espiritismo, tendo essa projeção toda com o lançamento do Livro dos Espíritos, chega a Cáceres como uma das obras trazidas pelas navegações. Lembrando que Cáceres era uma cidade muito vanguardista, aceitava muita coisa vinda da Europa, essa cultura de termos duas casas de portes comerciais de porte A, que eram das maiores, permitia chegar aqui até patins de gelo. Imagine no calor de Cáceres, vender-se numa loja comercial no centro da nossa cidade, continua o mesmo centro, e se vender patins de gelo, se vender veludo nessa cidade. E por que não ter naquele local o Livro dos Espíritos, como na Casa Anjo da Aventura e como na Casa Vidal. A Casa Vidal, da família Vidal, veio a ser importantíssimo para o estabelecimento do espiritismo em nossa cidade. E é daqui que a nossa companheira Odete vem trazer a sua fala de uma pesquisa bastante abalizada que ela defendeu no curso de História da Universidade do Estado de Mato Grosso. Muito orgulho dessa pesquisa e de saber que conseguimos construir esse material da vanguarda de termos a primeira casa espírita de Mato Grosso, de ter o início do movimento espírita em Mato Grosso, em nossa cidade. E a gente vai ouvir agora a nossa companheira Odete com o primor da sua fala e da sua pesquisa. Eu lhe agradeço, Gui, pelo carinho, e eu cumprimento também os nossos companheiros do Fabiano de Cristo, e com muito orgulho, nesse estudo que fiz, vamos apresentar, então, o surgimento do Espiritismo aqui em Cáceres, né? Então, a partir da fala do nosso irmão Guilherme, nós vamos, então, né, falar sobre o surgimento do Espiritismo. E assim, foi plantado em solo fértil e fincada a bandeira do Espiritismo, para que outros pudessem, no decorrer de sua trajetória,
conservá-la hasteada na amplidão da cidade de Cáceres, construída sob alicerces de lutas e perseveranças de almas, cheias de esperanças no progresso estrutural, físico e espiritual, e na construção do espírito imortal. E na fileira do tempo, registro lembranças de abnegados irmãos e irmãs que fizeram a história do surgimento do espiritismo em Cáceres. Podemos indagar: quem foram os precursores das primeiras movimentações da doutrina dos espíritos que Consola e ensina? Em 1895, um nome se desponta, o de João de Campos Vidal, advogado, tabelião e tradutor de telegramas que vinham da Europa. Um estudioso e bem conceituado, que se uniu com outros companheiros, fazendo surgir o primeiro grupo de estudos espíritas, sendo Manuel Nunes de Barros, José Cardoso Leal, Júlio Sandeles Palomares e Antônio da Silva, são eles árvores que deram bons frutos. Esse grupo denominou-se Fé e Caridade. Outro grupo, meus irmãos, se despontava com reuniões na residência da senhora Maria da Guia Bastos, intitulado Apóstolos do Cristo e da Verdade. Mas um grupo oficialmente fundado foi a Sociedade Espírita Antônio de Pádua, cuja sede era a casa do senhor José Borba Neto. E com o passar dos dias, todos esses grupos se uniram, passando a se chamar Grupo Espírita São Mateus. E com a construção de um prédio em 1896, institui a primeira diretoria, sendo edificado o Centro Espírita Mateus. Devemos lembrar de que militares estiveram sempre presentes nesta construção do surgimento do Espiritismo em Cáceres. Em 1906, Cáceres recebe Manuel Viana de Carvalho, militar cearense, transferido para Mato Grosso, sendo um dos maiores tribunos espíritas da época. Foi fundamental para o movimento espírita nascente em Cáceres e Cuiabá. Na sua biografia, afirma o seu pensamento de que todas as instituições, centros espíritas, dedicassem atenção à educação moral e espiritual da infância e juventude, a fim de se tornarem homens, mulheres de bem, e o tempo transcorria. Os primeiros evangelizadores infanto-juvenil do Centro Espírita Mateus, senhor Líbio Magalhães e Carmelina, se dedicavam na tarefa de conduzir essas crianças no caminho do bem, dentro da base dos ensinamentos cristãos. Como estrelas cintilantes, outros evangelizadores surgem a fim de cooperar com a iluminação na grande obra, dando continuidade na ampliação de novas frentes de trabalho. Surgem na fileira de tarefeiros do bem o senhor Ezequiel Gomes de Castro e sua esposa Mundica, nome carinhoso que recebeu dos adolescentes. O casal se empenhou na formação moral e espiritual desses jovens, ensinando-os a trilhar dentro das leis divinas e com a luz do Evangelho redivivo. Em 1938, Cáceres recebe dos protagonistas mais importantes da doutrina em Mato Grosso, o senhor Aristolino Alves Praieiro, que a sua fama de bom espírita com dons de cura já aqui havia chegado. Nesse período, meus irmãos, as atividades do Centro Espírita Mateus ganharam fortíssimo impulso. Entretanto, ele foi também alvo de perseguições e pesadas críticas, colocando a cidade imersa em agitação e comentários, que aos poucos foram se abrandando por força da sua mansa posição de calma e tolerância, e no final havia ganhado o respeito, a gratidão de toda a comunidade. Numa entrevista que eu fiz com o senhor Henrique Pereira Leite, que ele, nas suas narrativas, ele citou,
com muito carinho o senhor Praieiro, né? Foi um personagem pioneiro aqui na nossa cidade. E ele sofreu muitos ataques, né? Sofreu muito. A população realmente, dentro do imaginário popular, né, do que seria um espírita, de uma maneira, ele sofreu muitos ataques verbalmente. Quando ele vinha atravessando uma rua, as pessoas desviavam dele, né? É como se fosse uma coisa do mal, porque justamente as crenças, né, o imaginário popular levavam essas pessoas, né, não conheciam o espiritismo, né, desconheciam, né, o que era a doutrina dos espíritos. Então, como ele era o símbolo ali, né, da nossa doutrina primeira, ele realmente sofreu muito ataque. A partir deste momento, pelo senhor Aristolino ser exemplo de amor e caridade, outros puderam pegar a charrua e dar prosseguimento nas tarefas doutrinárias, com o lema da doutrina dos espíritos: estudar e servir, conhecimento e trabalho. Duas asas que elevam o homem a patamares significativos e nobres. E o Centro Espírita Mateus foi sendo construído por personagens que levaram adiante esse lema, e a grande árvore foi se ramificando. Surgindo outros companheiros de ideal para impulsionar e trabalhar na divulgação da doutrina, alguns nomes se destacam: os de João Clímaco, Rodrigues Fontes, fundador do Lar Servas de Maria, Asilo dos Velhos, Henrique Pereira Leite, estando na presidência por muitos anos e muito conhecido de todos nós espíritas. Antônio da Guia, trabalhador atuante. O senhor Melânio, que muito colaborou no tempo do senhor Henrique, quando ele estava encarnado, né? Ele fazia aquele processo de levar os idosos nos hospitais, né? Nos bancos, ele estava sempre auxiliando, né, os nossos idosos. E não podemos esquecer do senhor Abraão, né? O senhor Abraão Garcia foi um estudioso das obras e excelente dialogador. Então, são criaturas, são irmãos, personagens que marcaram o iniciar, o entremeio do movimento espírita na nossa cidade. Entre outros irmãos dedicados, as nossas lembranças, considerações e muita gratidão. O Centro Espírita Mateus completa 125 anos de sua fundação, o primeiro centro espírita de Mato Grosso. Na atual diretoria, está como presidente o senhor Nivaldo Teodoro e vice Lene Paisano. E com o passar dos anos, o espiritismo foi se pluralizando na cidade em progresso e tornando necessário o surgimento de novos centros, tendo como pensamento de Jesus: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Observações pertinentes ao nosso movimento. Observamos o quanto os militares marcaram presença no movimento espírita em Cáceres, desde 1895. Sr. Manuel Viana de Carvalho, Aristolino Praieiro, Sargento Henrique, Coronel Lobo, Coronel Mack e Coronel Arthur Marco. Se por acaso meus companheiros lembram de algum nome também, né, dos militares presentes no movimento, por favor, entre em contato comigo, que eu vou acrescentar mais no meu trabalho. Após a construção do bairro Coab Nova, alguns trabalhadores do Centro Espírita Mateus, devido à distância e à dificuldade de locomoção, se reúnem a fim de estudar e planejar a fundação de um centro espírita na localidade, que beneficiassem a todos os seus integrantes e a comunidade, com o propósito de dar continuidade nos estudos espíritas. E com a cooperação da diretoria do Centro Espírita Mateus, do seu presidente, senhor Luiz Assad, e seu vice, Geraldo de Souza, esse grupo recebeu, em conjunto com outros colaboradores, a construção da sede, terreno doado pela prefeitura. Como fundadores, nós temos a nossa irmã Marisete Carneiro Guimarães e mais 4 famílias que se empenharam nesse objetivo. O senhor Dionísio,
Sr. Gonçalo, Miguel Prats e Dona Maria, a mãe do Aguinaldo. Quem não conhece o nosso Aguinaldo, né? Quanto à decisão e a escolha do nome, foi feito um sorteio entre nomes ilustres e nome virtudes. E a escolha final foi Bezerra de Menezes. E em 1986, com a primeira palestra de fundação, tendo como palestrante o Sr. Ari Wojcicki, inicia o Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Sabemos que a realização de uma estrutura física também há um projeto existencial de espíritos que reencarnam a fim de dar prosseguimento no imenso trabalho que seus antecessores iniciaram. E neste grande projeto, que não é dos homens, e sim dos espíritos, sob a égide de Jesus, que impulsionam o desenvolvimento e a sua propagação, faz brilhar a luz dessa doutrina que esclarece e consola, tendo como baluarte nós espíritas. E as fundações continuam. E com a chegada em Cáceres, vindas de Votuporanga, São Paulo, a nossa irmã Laís e sua filha Marta, que na bagagem, o sonho e o desejo na concretização de um centro espírita. Iniciando em sua residência os primeiros estudos das obras básicas, sendo o Evangelho e o Livro dos Espíritos, e ampliando seus espaços para receber novos estudiosos e simpatizantes da doutrina, passando por várias salas, até que, em 1990, seus sonhos se realizam e toma proporções físicas, surgindo o Grupo Espírita Fabiano de Cristo, com sede própria no bairro da Vila Irene, com seus incansáveis trabalhadores e ceareiros do bem, que levam adiante um trabalho de assistência a várias famílias da comunidade, na distribuição de alimentos, evangelizando crianças, jovens e adultos. Sabedores que uma criança que recebe a luz do conhecimento quando adulto poderá inspirar suas futuras famílias a ser bem estruturada na moral e dentro dos princípios cristãos. E como estrelas a brilhar na imensidão, surge um grupo de jovens que se reúnem a fim de estudar as obras da edificação espírita. São elas Rosa do Amaral, Janice, Vaneide, Maria, Meire, Doutora Luzia, e com o passar dos dias, outros como o Sr. Jesus, Sr. Fenelon, Marcos, Alexandre, Curtis, somam as suas forças e as práticas dão início, primeiro na aquisição do terreno, depois, através de colaboradores, tem início a construção. Em 1994, edifica a Fraternidade Espíritas Dias da Cruz, situado no bairro Cavalhada. Na atual diretoria está presidente Alexandre Bailovski e seu vice Curtis Lacerda Ramos. Levam a bandeira hasteada com dedicação, amor e caridade, servindo sempre a causa maior, Jesus e Kardec. Com Jesus, amai-vos uns aos outros, e Kardec, amai-vos e instruí-vos. E assim, na fileira das edificações e edificadores, na nossa cidade, outros nomes, como o senhor Henrique e nossa irmã Jane, que em sua sede própria, o Centro Espírita São Luís, segue no atendimento com amor e caridade às famílias necessitadas, físico e espiritual. Desde o ano de 1896 a 2021, 5 entidades servindo e trabalhando, levando conhecimento e consolo desde os primórdios até nos dias atuais. Diferem os trabalhadores, mas os trabalhos continuam. Centro Espírita Mateus, 125 anos. Grupo Espírita Bezerra de Menezes, 35 anos. Grupo Espírita Fabiano de Cristo, 31 anos. Centro Espírita São Luís, 35 anos. E Fraternidades Dias da Cruz, 27 anos.
E nós também não podemos esquecer, tá? E deixar de registrar o trabalho de uma irmã que atua há muitos anos na sua própria residência. Alma preparada, com a missão de auxiliar as dores e aflições de nossos irmãos que atravessam seus desafios com necessidades físicas e espirituais. Com suas mãos de luz, fornece o remédio salutar, através das energias que beneficiam a Dona Lonita Rezende, conhecida como Dona Anita, espírita nata, com grandes recursos psíquicos adquiridos. Na parede da sala humilde, há 3 quadros: Jesus, Kardec e Bezerra de Menezes. Alma nobre, repleta de amor, e lá onde a sua fé encontra a base de servir e de se doar. E com mais de 90 anos, merece o registro memorial e a gratidão por fazer tanto bem à comunidade cacerense. E no decorrer dos tempos, a presença de ilustres palestrantes de outros estados abrilhantam com seus conhecimentos e suas experiências e aprendizado sobre o espiritismo nas suas mais nobres lições, da ciência, filosofia e religião. Palestrantes como Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, Richard Simonetti, Humberto Ferreira e Alberto Almeida, todos sendo exemplos a ser seguido por todos nós espíritas, e que a presença deles foi fundamental para alavancar o nosso movimento espírita. E sempre presente no movimento espírita de Cáceres, a FEINTE, Federação Espírita de Mato Grosso, com seus representantes nos trazendo seminários, congressos, palestras, rodas de conversas, com valorosos trabalhadores com temas de elevação moral e espiritual, pertinentes aos espíritas e à sociedade. Grandes nomes nesses eventos, com a participação de Lacordaire Fayad, Saulo Gouveia, Nestor Fidelis, Lieber, Neio Lúcio, Sirene Melhorança, com muita gratidão por seus trabalhos desenvolvidos nos centros espíritas da nossa cidade. Que nós possamos sempre, em agradecimento, aonde ela estiver espiritualmente, ela recebe todo o nosso carinho e gratidão por sempre estar aqui conosco quando convidada. Zeila, nossa querida amiga, Romildo, Luísa Leontina, Dr. Marcos, Carlos Fernandes, Soraya e Djalma, Neuzinha Fayad, Renata Garuti, Ângela, Silvia, Maurício, Marquinhos, Afro Stefanini. E muitos outros que muitas vezes, né, nós não recordamos os nomes, mas a gratidão pela federação estar sempre presente a nos auxiliar. E assim, meus irmãos, um pensamento. Quando o dia terminar, agradeçamos a ventura de haver engastado mais uma pérola do tempo em nosso colar de realizações e cerrando os olhos para o justo refazimento. Guardemos por nosso maior prêmio a consciência tranquila, com a invariável disposição de viver cada dia e em cada reencarnação, reconhecendo que tudo na vida depende inteiramente de Deus, mas na certeza de que o trabalho em nossas mãos depende unicamente de nós. Tá? Então, meus irmãos, é este, né, o objetivo de nós espíritas, ter na nossa lembrança, na nossa memória, todos esses personagens, né, que marcaram essa trajetória. E nós, como espíritas, trabalhadores atuantes, nós reconhecemos a grandiosidade desses irmãos, né? Então, por isso, a nossa gratidão por todos eles e por todos os nossos companheiros atuantes em todas essas casas. São muitos nomes queridos, né? São nomes que já não estão mais conosco, já estão na pátria espiritual, na qual nós sentimos muita gratidão,
por eles ter doado, né, o melhor deles, o melhor de si, né? A nossa companheira do Fabiano, a nossa Ilna, também, como a Sirene Melhorança, né? As duas já estão no plano espiritual, né? Devido a esta pandemia, mas foi necessário. O progresso continua e em outro momento, lá na frente, nós podemos nos rever e estar trabalhando juntas novamente, tá? Então, dando continuidade, né? Eu convido o nosso Guilherme para dar as colocações dele, né? Então, seja bem-vindo, Guilherme. Odete, sua fala sempre nos emociona. Ao falar de Sirene, me emocionei muito. A lembrar de Ilna, a gente enche o coração e que elas estejam em missão para o nosso retorno também um dia, nesse momento de tanto desencarne, mas pela evolução do nosso planeta. Eu, na sua fala, a contemplar este momento de brilho da nossa, da local em que estamos, o propósito, talvez, de estarmos encarnados aqui, a presença dos movimentos que vão e vêm e que chegam, né? Quando a gente fala que o Rio Paraguai é o rio mais plano do mundo e que ele corre devagar, e o remanso é essa lentidão, mas é uma força tão forte que nunca para. O início do espiritismo aqui vem com essa força de parecer que está tudo acontecendo com muito devagar, mas é para sempre, é fixo, é consistente. Esse surgimento do espiritismo vem no momento em que a cidade estava no seu melhor momento econômico, quando as casas começavam a se adornar, passavam do estilo colonial das casas para mais casas com a sua arquitetura mais rebuscada, os movimentos Art Deco, Art Nouveau, todos se expressando um eclético, e essa riqueza de detalhes vai trazer o movimento que recebe esse estudo. E vamos pensar em expandir tudo isso, né? Há algumas décadas já não surgem casas, precisamos desse movimento continuar, mas também a cada dia as nossas casas estão mais fortalecidas, mais consistentes, com um trabalho mais unificado, sabendo olhar para o outro, reconhecendo os nossos irmãos espíritas, reconhecendo na caridade e num movimento consistente. Muito orgulho de participar de todo esse momento de construção também. Orgulho de vocês, minhas companheiras do Bezerra de Menezes, que sempre nos apoiam, que sempre faz a gente estar junto e trabalhando. Muito orgulho dos irmãos das outras casas, das nossas casas irmãs, principalmente do Fabiano de Cristo, um grupo muito forte de intelectuais. Eu falo que é o grupo mais consistente com professores da Unemate, é o Centro Espírita da Unemate, é o Fabiano de Cristo, e tem tantos professores de lá. E muito orgulhoso do movimento espírita nesse momento, nas casas, em nossas casas. E, Odete, eu gostaria de suas palavras tão sempre melodiosas e que nos agradam muito, que nos conduzisse nesse momento de encerramento. Muito obrigado por compartilhar conosco seu estudo, sua sabedoria. Obrigado, Mari, por ter ajudado a gente nesse momento. A gente sempre está junto mesmo. Muito feliz por estar aqui compondo com vocês. Eu que fico honrada, Guilherme. Eu que fico honrada pelo convite, né, da nossa irmã, Helena, Fabiano de Cristo. Nós lhe agradecemos. E neste momento, nós elevemos nosso pensamento em gratidão por estarmos aqui falando a respeito de algo tão importante que é o movimento espírita, que a doutrina dos espíritos nos fornece. Ensinamentos tão elevados que nos direciona a caminhos sublimes. Basta o esforço, basta a devoção, a dedicação, que a doutrina está aqui a nos oferecer o melhor, o roteiro certo para chegar a culminâncias e ao encontro do nosso Mestre Jesus e de outras paragens sublimes. E é nesta
nesta emanação de energias, que nós agradecemos a todos os espíritos envolvidos em todas essas casas espíritas fundadas aqui na nossa cidade. Mateus, Fabiano de Cristo, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Dias da Cruz, São Luís. Olha quantos irmãos, e a nossa gratidão por estar sempre presente a nos conduzir, a nos orientar. E é com muita gratidão, Senhor, que nós, neste momento, temos a vontade firme de nos melhorar, a vontade firme de emanar energias sublimes a toda a humanidade. Em pensamento, Senhor, que nós possamos somar a todos esses nossos irmãos e poder espargir a paz e o amor sobre toda a terra, principalmente nesses momentos tão difíceis, mas necessário. E assim, nós lhe agradecemos, Senhor, com uma prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja.